consequência na esfera criminal e na esfera administrativa. Ela caracteriza o quê? Natureza jurídica, um ilícito de natureza civil e política. Professor, por que a improbidade tem natureza civil e política e não criminal? Uma conduta de apropriação de bem público pode responsabilizar o funcionário público na esfera criminal por peculato. A exigência de vantagem devida pode responsabilizar o funcionário público por concussão. Essas condutas, além da responsabilidade criminal, vão gerar a responsabilidade civil e política por ação civil, por ato de improbidade administrativa. Por que civil, professor? Porque uma das principais finalidades da improbidade, da ação de improbidade, é o ressarcimento do dano. Nós vamos ver, quando nós falarmos da pena, que o principal objetivo da ação de improbidade é ressarcir o erário do dano sofrido pela ação de improbidade. Geralmente, uma conduta de um agente que pratica improbidade vai gerar o enriquecimento ilícito dele em detrimento dos recursos públicos. Portanto, natureza civil. E por que, professor, a improbidade tem natureza política? Porque uma das penas que nós vamos ver é a suspensão dos direitos políticos, é a perda da função pública. Ora, suspensão dos direitos políticos e perda da função pública tem natureza eminentemente política. Bom, nós já vimos também que a ação cabível para apurar e punir os atos de improbidade administrativa tem natureza de ação civil pública. Mais exatamente, uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Agora um momento muito importante da nossa aula. Momento importantíssimo da nossa aula, que são as penas da improbidade administrativa. Olha o que diz o artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações. Vamos explicar então aqui para vocês. Primeiro, eu tenho sanção penal. Um ato de improbidade, geralmente, ele também está caracterizado como crime. Ou é peculato, ou é corrupção, ou é prevaricação, ou é crime contra previsto na lei de licitações 8.666. Então, eu tenho primeiro uma sanção penal. O promotor move na esfera criminal a denúncia contra aquele agente que praticou o ato de improbidade administrativa, que praticou o ato de improbidade, que gera, vamos dizer assim, que também caracteriza um crime. Na esfera civil, ele vai mover a ação de improbidade administrativa, que tem natureza de ação civil pública. E pode ser instaurado também um procedimento administrativo investigatório para punir o agente por violação dos princípios da administração pública. Mas, professor, o senhor pode dizer para a gente aí um exemplo concreto, como é que se agiria no caso de improbidade? Vamos dar um exemplo concreto. Imaginemos que um prefeito se aproprie de um bem público.
quando o funcionário público se apropria de bem público que tem, em razão da sua função, essa apropriação do bem público gera o crime de peculato. Se trata de um prefeito, na esfera penal, ele tem foro privilegiado. Significa dizer que aquele procedimento contra o prefeito vai ser encaminhado para um procurador de justiça do Ministério Público, que denunciará o prefeito perante o tribunal. Perfeito? Responsabilidade penal. E o ato de improbidade, professor? A apropriação do bem público também é um ato de improbidade. Aí o promotor de justiça da comarca onde o prefeito praticou essa conduta de se apropriar do bem imóvel da prefeitura vai mover na comarca a ação de improbidade administrativa contra o prefeito. Então eu tenho duas ações. Eu tenho uma no TJ, que é uma denúncia por peculato, e tenho uma na vara da Fazenda Pública da comarca, vara da Fazenda Pública, por improbidade administrativa. Deu para entender? Tranquilo? Fácil. Se ele fosse um reles funcionário, além da ação penal, imaginemos que fosse um funcionário público, não prefeito. Essa ação penal, como o funcionário não tem foro privilegiado, não vai ser proposta perante o Tribunal de Justiça, vai ser proposta perante o juiz da comarca. A ação de improbidade vai ser proposta pelo a vara da Fazenda Pública da comarca onde foi praticada a apropriação. E pode ser instaurado um procedimento administrativo investigatório contra o funcionário por prática de violação dos deveres para com a administração pública. Então eu tenho aí três responsabilidades. Três: penal, administrativa e civil. Um ato de improbidade tanto gera efeitos de improbidade administrativa, como efeitos criminais, como efeitos civis. Vamos agora falar das penas. Bom, então, na hipótese de enriquecimento ilícito, quais são as penas que a pessoa que praticou o enriquecimento ilícito pode sofrer? Primeiro, vou botar assim, penas. Número 1, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Primeira pena. Segunda, ressarcimento integral do dano. Ressarcimento do dano. Olha aí. Quando houver perda da função pública, perda da função pública, que mais? Suspensão dos direitos políticos, de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil,
até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Prestem bem atenção. Então, proibição de receber benefício. Reparem que aqui eu tenho perda de bens, sanção civil, ressarcimento do dano, sanção civil, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, sanção política, multa civil, proibição de contratar civil, proibição de receber benefícios, civil. Por isso é que a natureza dela é civil e política. Vocês estão vendo aqui, pelas penas, que eu não tenho nem pena privativa de liberdade, nem pena restritiva de direito, e a multa que eu tenho expressamente é uma multa civil. Portanto, não tem nada de criminal na improbidade administrativa. Bom, detalhe interessante: perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, quando se tratar de enriquecimento ilícito, ou seja, artigo 9º, ela será de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. Então vamos colocar para cá. Vamos colocar para cá. Nessas duas hipóteses aqui, se eu tiver o enriquecimento ilícito, 8 a 10 anos. Pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Se for enriquecimento ilícito, a multa civil será 3 vezes o acréscimo patrimonial. Proibição de contratar com o poder público receber os incentivos fiscais, no caso do artigo 9º, é o quê? 10 anos. Ele fica proibido de contratar com o poder público e receber incentivos fiscais durante 10 anos se ele praticar o enriquecimento ilícito. Então, repetindo: perda de bens, penas, perda de bens, ressarcimento do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos. Se for enriquecimento ilícito, vamos colocar novamente: se for enriquecimento ilícito, que é o artigo 9º, quanto é? 8 a 10 anos. Suspensão dos direitos políticos, enriquecimento ilícito, se ele for condenado, 8 a 10 anos. Multa civil, se for enriquecimento ilícito, artigo 9º, é até 3 vezes o acréscimo patrimonial. Proibição de contratar com o poder público e receber benefícios, se for o artigo 9º, até 10 anos.